Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de setembro, segunda-feira, somos convidados a celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Lembremos aquilo que diz São Paulo: a cruz para alguns é escândalo, para outros loucura, mas para nós é salvação que vem de Deus. Sinal que nos marca, sinal que nos agracia a viver este caminho enquanto filhos e filhas de Deus. Por isso iniciamos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o comentário para esta festa. Assim como ao comerem do fruto da árvore do paraíso, Adão e Eva incorreram no pecado e na morte, Deus quis que seu Filho, Jesus, nos oferecesse como fruto de uma árvore, a árvore da cruz, a graça e a vida eterna. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, tornou-se para os cristãos motivo de glória. A festa da exaltação da cruz é comparada à da Páscoa. A data de hoje recorda a dedicação das basílicas erigidas em Jerusalém sobre o Gólgota e o sepulcro de Cristo. Somos convidados, portanto, a exultar de alegria por meio deste sinal de nossa salvação. Por isso, no dia de hoje, a Igreja nos convida, por meio das celebrações, a entoar o hino de louvor, a professar a nossa fé. Assim, amados irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, recordamos e sabemos, diante do mistério, que estamos celebrando a festa da Santa Cruz. Quando falamos em cruz, pode brotar em nós o pensamento de sofrimento, de sacrifício. Jesus disse para que possamos aceitar e carregar a nossa própria cruz. A cruz que nos foi confiada. Isso nós vamos observar em vários momentos no Evangelho. Em São Mateus, capítulo 10, versículo 38. No próprio Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. No Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. E capítulo 14, 27. Precisamos, como seguidores de Jesus, abraçar com coragem as nossas cruzes, diária, por amor a Ele, não com fatalidades, não com sofrimentos desmedidos.
é o nosso destino. A nossa vida é marcada por sofrimentos, mas Deus nos ama incondicionalmente. Como quem ama, nós devemos carregar a nossa cruz, como quem ama a vida, como Deus nos amou. Se abraçamos Jesus como o maior de nossa vida, aprendemos a sabedoria da cruz. Santa Edith Stein escreve um livro chamado A Ciência da Cruz, que nos convida a perceber esta nossa intimidade com esta vivência de abraçar o Senhor e ir aprendendo a sabedoria da cruz. Lançaremos nele as nossas dificuldades, nossos defeitos, nossos fracassos, nossas debilidades, nossas incertezas, nossos pecados. E assim acontecerá conosco uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. Nossa vontade própria se conformará à vontade de Deus. Nossos desejos serão os desejos de Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, nossa cruz já não será mais pedra de tropeço ou queda, mas fortalecimento. Não será prisão, mas liberdade. Não será fracasso, mas vitória. Não será morte, mas a ressurreição. A ressurreição que vem de Deus. A ressurreição que é o próprio Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Para a celebração de hoje, nós ouviremos, ou melhor, nós ouviremos, por meio então do prefácio, esta expressão, a vitória da cruz, e perceba o mistério celebrado. Pusestes no lenho da cruz a salvação da humanidade, para que a vida ressurgisse de onde a morte viera. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz fosse vencido. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos a todas as multidões dos anjos, para elevar sempre um grande hino, o hino proclamando a santidade de nosso Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, que possamos abraçar a nossa cruz e, por amor, viver o caminho, dando testemunho de Cristo ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.